dia, pessoal, tudo bem? Daqui 5 minutinhos a gente vai dar início. Se puderem me confirmar, só se estão todos me ouvindo? Se puderem confirmar também se estão todos vendo a tela? Então, vamos dar início, pessoal. Bom dia a todos, eu sou Ana Carolina, técnica do suporte tributário. Só para informar que as dúvidas serão todas respondidas ao final do treinamento, será enviado também a pesquisa de satisfação, é muito importante que vocês respondam, tá bom? Então, vamos dar início ao nosso EAD sobre o EFD-RENF, os eventos da série 4000. Os eventos da série R4000 devem ser entregues pelos contribuintes cujas notas fiscais contenham retenções de Imposto de Renda retido na fonte, IRRF, Programa de Integração Social, PIS, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, o COFINS, e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, nos eventos da série R2000, que eram entregues até o momento, que vão continuar sendo entregues, né, era apenas o INSS, né, e agora são o IR, o PIS, o COFINS e a Contribuição Social. O envio dos eventos da série R4000 da FD-RENF surge a fim de atender uma etapa de transição da eliminação da DIRF, que será extinta em 2025, para o FD-RENF, ou seja, as últimas DIRFs devem ser entregues pelos contribuintes em fevereiro de 2024. A partir disso, as informações passam a ser entregues exclusivamente pelo FD-RENF. Então, antes, essas informações eram entregues anualmente somente pela DIRF, porém, a partir de 2025, serão entregues exclusivamente pela FD-RENF de maneira mensal, né? Assim como é social, as informações que integram a FD-RENF após sua transmissão abastecem automaticamente a DCTF Web. Sobre o prazo de envio, o evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte ou antes do fechamento dos eventos periódicos da série R4000, por meio do evento R4099, que é o fechamento e reabertura dos eventos da série R4000, o que ocorrer primeiro. Antecipa-se o envio deste evento para o dia útil imediatamente anterior, quando não houver expediente bancário, que vai ser o caso da primeira entrega, né, da série R4000, que vai ser entregue
A primeira é contemplando as informações da série R4000 contendo os fatos ocorridos a partir de 1/9/2023, deve ser feita até 13/10/2023, já que dia 15 é um domingo. Os pré-requisitos para envio dos eventos da série R4000, assim como para os eventos R2000, que não é diferente, seria o envio do evento R1000, que são as informações do contribuinte e os seguintes eventos de tabela, quando aplicável. O RD 50, se houver pagamento de crédito relativo a rendimentos oriundos de fundos ou clubes de investimentos administrados pelos contribuintes declarantes, ou se o pagamento ou crédito for efetuado à sociedade em conta de participação cujo principal seja o contribuinte declarante. O R10 70, tabela de processos administrativos judiciais, quando houver processos relacionados à não retenção de tributos por meio deste evento. Então, assim como já ocorre para o R2000, só é possível entregar os eventos da série R4000 com um envio dos eventos iniciais, né, que são esses acima. As informações prestadas nos eventos da série R4000 são independentes das informações prestadas nos eventos da série R2000. Portanto, as informações relativas à contratação de serviços e as respectivas retenções de contribuição previdenciária devem ser prestadas através dos eventos R2000, ou seja, a INSS continua entregando os eventos da série R2000. No período da apuração a que se referir, e por outro lado, as informações de pagamento, crédito e respectivas retenções, se houver, de imposto sobre a renda, contribuição social, PIS, PASEP, COFINS ou agregados, devem ser prestadas através dos eventos da série R4000, no período correspondente ao pagamento do crédito. Então, os eventos da série R2000, as informações de pagamento e crédito das retenções, elas ocorrem no período de apuração, e da série R4000 no período correspondente ao pagamento ou crédito. O R4010, que é o primeiro evento ali da série R4000 que a gente vai falar um pouquinho. O conceito do evento é aquele pelo qual são enviadas as informações referentes ao pagamento, crédito, entrega ou emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica, a beneficiário pessoa física. Então, no 4010, o beneficiário sempre deverá ser pessoa física, mesmo sem retenção de imposto de renda nos casos previstos na legislação. Tem duplo objetivo, que é alimentar o DCTF Web com as informações dos tributos a serem recolhidos e alimentar os sistemas de malha fiscal da pessoa física da Receita Federal do Brasil. Quem está obrigado? As pessoas físicas e jurídicas conceituadas como fonte pagadora de rendimentos a pessoas físicas, nos termos da legislação vigente, com exceção dos rendimentos decorrentes de relação de trabalho, quando liquidados diretamente pelo empregador, os quais devem ser informados pelo E-Social. Então, vínculo empregatício, né, de empregado funcionário continua sendo enviado pelo E-Social, os demais casos pelo EFD-RENF. A gente disponibilizou no sistema rotina, onde vai ser efetuados os lançamentos do R4010, que é em impostos federais, EFD-RENF, demais rendimentos pagos e creditados. Essa rotina foi criada com o objetivo de permitir o lançamento de rendimentos pagos sem documento fiscal, como distribuição de lucros e dividendos, rendimentos pagos decorrentes de decisão judicial e muitos outros. Eu vou demonstrar aqui no sistema a rotina, né? Impostos federais, EFD-RENF, demais rendimentos pagos. Então, essa foi a nova rotina disponibilizada para lançamento nos casos em que não há documento fiscal, né?
aqui a rotina que eu abri ali no sistema para vocês. No campo de beneficiário, o sistema busca a tabela de cadastro de pessoas. Então, lá de pessoas que já tinha antes no sistema, ele busca de lá essa informação do beneficiário. Então, tendo cadastrado lá, vai aparecer automaticamente ali na tela para lançamento. O sócio beneficiário, o sistema busca da tabela de cadastro de sócios da empresa lá no gerenciador de empresas. A data do pagamento, o usuário deverá informar a data que ocorreu o pagamento. A natureza de rendimento, deverá ser informada a natureza de rendimento referente ao pagamento conforme a tabela 1, disponibilizada pela Receita Federal. O valor do rendimento pago, o usuário deverá informar o valor bruto do rendimento pago ou creditado. E o IR, caso tenha ocorrido o recolhimento do IRRF, deverá ser informado a base de cálculo, alíquota, valor do imposto e código do imposto e variação. A descrição complementar, caso seja necessário, o usuário poderá incluir uma descrição complementar, mas também fica a critério do usuário. E a tabela contábil, né, que nessa rotina foi disponibilizado o campo da tabela contábil para fazer a contabilização. Neste campo é permitido informar uma tabela contábil ser utilizada na contabilização do lançamento do rendimento do imposto retido. A tabela deve estar configurada com as partidas corretas para contabilizar o rendimento, utilizar as variáveis valor contábil ICMS e para a contabilização do imposto, né, do IR, a variável valor IRRF retido. Para que a contabilização seja efetuada, é preciso executar a rotina impostos, contabilização, informar a opção retidos no parâmetro contabilizar. Então, aqui na rotina, o que a gente falou, né? A sequência, o sistema sempre trará de forma automática, conforme a sequência disponível. O beneficiário, que vai vir aqui do cadastro de pessoas, a data de pagamento, né? A data em que vai ocorrer o pagamento. Aqui a natureza do rendimento, vai estar disponível todas as naturezas, conforme lá disponibilizado as naturezas lá pela Receita Federal. Clicando aqui nos 3 pontinhos, o sistema demonstrará todas. A gente disponibilizou as naturezas em cada tela conforme for o lançamento. Algumas estão disponíveis somente na tela dos retidos, outras somente aqui conforme cada caso. Aqui o valor do rendimento, o valor bruto, aqui o valor do IR, se houver. Aqui a tabela contábil para contabilização. Processo judicial administrativo. Selecionar o código do processo a ser vinculado ao lançamento. Antes de vincular esse processo, deverá ser cadastrado na rotina Impostos Federais EFD-RINF, Processos Judiciais Administrativos. É permitida a inserção de apenas um processo por lançamento. Decisão judicial. Nesta aba, o usuário poderá inserir informações relativas a rendimentos decorrentes de decisão judicial. O número do processo deve obedecer às seguintes regras. Não pode conter caracteres diferentes de A a Z e 0 e 9. Então, caracteres especiais não pode conter, somente letras e números. Não pode conter mais caracteres alfa do que numéricos. Não pode conter somente caracteres alfa. O usuário também poderá informar o valor das despesas totais com advogados, valor das despesas com custas judiciais. No campo advogado, deverá informar o código do CNPJ ou CPF do advogado ou associação,
Porém, é preciso cadastrar o advogado na rotina cadastros, fornecedores e clientes para efetuar o lançamento. Então, aqui nos processos, é só nos casos em que houver, né, por exemplo, o processo em que não há obrigatoriedade de retenção ou algo nesse sentido. Então, para cadastrar um processo para que apareça aqui em Impostos Federais EFD-RENF, processos judiciais administrativos, aqui o usuário pode cadastrar e automaticamente vai aparecer nas telas de lançamento, tanto lá no campo de retidos, quanto ali nos demais rendimentos pagos. Aqui eu cadastrei um como exemplo. E ele vai me trazer o processo cadastrado lá, aqui quando eu clico nos 3 pontinhos eu posso selecionar. O advogado, ele vem automaticamente aqui do cadastro de pessoas, então, em caso de advogados, é só cadastrar aqui no cadastro de pessoas. Rendimentos pagos a residentes no exterior. Essa rotina foi criada com o objetivo de permitir o lançamento de rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior. Para efetuar o lançamento, o usuário deverá acessar a rotina de impostos federais, EFD-RENF e demais rendimentos pagos creditados, aba de rendimentos pagos a residentes no exterior. Através desse lançamento serão gerados o evento 4010, se o beneficiário é pessoa física, ou 4020 para pessoa jurídica. Então, a tela de lançamento é a mesma, o que muda é a abinha aqui. Então, nessa rotina que a gente abriu aqui em Impostos Federais, EFD-RENF e demais rendimentos pagos creditados, o sistema já me demonstra os demais rendimentos pagos, os rendimentos pagos ao exterior e pagamento a beneficiário não identificado. Então, ele já me traz os 3 campos nessa mesma rotina. A sequência o sistema gera automaticamente, né, pela sequência disponível. O beneficiário, o sistema também irá buscar do cadastro de pessoa no exterior, rotina criada especificamente para esse lançamento, localizada em Impostos Federais EFD-RENF pessoa no exterior. A data de pagamento informará a data que efetuou o pagamento. A natureza do rendimento apenas irá mostrar as naturezas com tributação no exterior. Então, como eu informei, as naturezas de rendimento estão separadas por tela de lançamento. Então, se eu estou na tela de pessoa no exterior, ele vai me trazer somente os rendimentos referentes a pessoas no exterior. A forma de tributação, seleciona a forma de tributação conforme opções disponíveis na tabela 2, anexas ao layout do EFD-RENF. O valor do rendimento pago, informar o valor total do rendimento pago ou creditado ao beneficiário. A base de cálculo do IR, informar o valor da base de cálculo do imposto de renda retido. A alíquota aplicada. O valor do imposto, o cálculo efetuado automaticamente, né, base vezes alíquota. O imposto e variação, informar o código do IRRF. Descrição complementar, descrever de acordo com cada operação, conforme definição do usuário. Então, a descrição complementar fica a critério do usuário. A tabela contábil, é possível selecionar uma tabela contábil para contabilizar no gestão contábil, lançamento do IRRF e pagamento efetuado. A tabela deve estar configurada com as partidas para contabilizar o rendimento do imposto retido. Para contabilização, utilizar as variáveis valor contábil ICMS e para contabilizar o imposto de renda, valor IRRF retido. Para que possa contabilizar, então, a rotina continua a mesma, né? Impostos, contabilização, informar a opção retenções no parâmetro contabilizar. É obrigatório ter o beneficiário cadastrado na rotina pessoa do exterior para efetuar os lançamentos. Então, aqui eu vou demonstrar também para vocês. Impostos Federais EFD-RENF, pessoa exterior. Então, aqui eu consigo efetuar o cadastro das pessoas para que apareça na minha tela de lançamento. Então, aqui na tela de rendimentos pagos à pessoa no exterior, o beneficiário vai aparecer conforme aquela
aquele cadastro de pessoa do exterior. Aqui as naturezas de rendimento, também, né, disponíveis aqui, clicando nos 3 pontinhos, o sistema demonstra todas as disponíveis. O valor do rendimento pago, a forma de tributação, né, conforme lá o layout da tabela do FDRENF, a base de cálculo, o valor, a alíquota e o valor, e a variação do imposto. Pagamentos de créditos à pessoa jurídica, que é o R4020. Então, o 4010, o beneficiário sempre será pessoa física, e o 4020, o beneficiário sempre será pessoa jurídica. O conceito do evento é aquele pelo qual são enviadas as informações referentes a pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa efetuado à fonte pagadora pessoa física ou jurídica, a beneficiário pessoa jurídica. Mesmo sem retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação. Tem duplo objetivo, né, que é alimentar a DCTF e o sistema de malha fiscal de pessoa física da Receita Federal. Quem está obrigado? As pessoas físicas e jurídicas conceituadas como fonte pagadora de rendimentos a pessoas jurídicas, no termo da legislação vigente. Então, o lançamento do R4020 em lançamento de retido nas entradas. Para os lançamentos de impostos retidos com nota fiscal, foi criado em movimentos entradas retidos um novo separador com descrição informações RENF, compondo o campo natureza de rendimento obrigatório no envio dos eventos do FDRENF. Esse campo é preenchido de preenchimento obrigatório quando houver impostos retidos IR, PIS, COFINS e contribuição social. Então, vou demonstrar aqui também. Então, continua o lançamento sendo aqui na tela de retidos, nos casos em que houver nota fiscal, como nesses casos o beneficiário é pessoa jurídica, normalmente vai ter o documento fiscal, né? Então, aqui em entradas, retidos, ou quando a natureza está configurada para apurar retido, ele abre automaticamente depois do lançamento, ou direto no lançamento, abrindo pela nota, também consegue abrir a tela dos retidos. Então, o que muda aqui é informações do RENF que vai aparecer a natureza de rendimento. É a única alteração que teve nessa tela para os casos em que for entregar o FDRENF. Então, abrindo aqui, ele também trará todas as naturezas de rendimento disponíveis, efetuando o lançamento aqui, automaticamente o lançamento vai para o FDRENF. Aqui o print da tela que eu demonstrei ali no sistema agora. Processos judiciais e administrativos. As empresas com processos judiciais e administrativos relativos à não retenção do imposto ou depósito judicial precisam vincular o mesmo lançamento de retidos. Para ser possível lançar o processo, criamos uma grid de processos administrativos e judiciais que deve ser utilizado exclusivamente para a geração do FDRENF. Nessa grid, o usuário deve lançar cada imposto separadamente, vinculando o processo judicial ou administrativo, cadastrando o valor da base de cálculo e o valor do imposto daqueles que não tiverem a retenção. Então, ali nesse campo, aqui do processo judicial, por exemplo, se o contribuinte tem processo para não retenção de todos os impostos, ele vai informar cada um aqui, imposto por imposto, porque cada processo é um imposto. Então, aqui no tipo de retenção, ele vai me trazer de qual imposto se refere. Aqui no processo judicial, o processo que eu cadastrei aqui na rotina Impostos Federais, FDRENF, processos judiciais e administrativos, ele vai me demonstrar. Essa tela, ela deve ser preenchida somente nos casos em que houver um processo judicial para não retenção ou algo nesse sentido. Caso seja apenas uma entrega normal, que não tenha nenhum tipo de processo, o usuário deve informar somente a natureza do rendimento aqui nessa tela. A tela de baixo não é necessário alimentar. Também pode ser lançado em demais rendimentos pagos.
rendimentos pagos sem documento fiscal, como distribuição de lucros e dividendos, rendimentos pagos decorrentes de decisão judicial e muitos outros. A mesma coisa, né, para rendimentos pagos a pessoas residentes no exterior. A única observação é obrigatório ter o beneficiário cadastrado na rotina pessoa no exterior para efetuar o lançamento de rendimentos pagos à pessoa no exterior. Para gerar o 4020, a partir dos lançamentos de entrada, é preciso efetuar a apuração dos impostos retidos. No caso do regime de caixa, deve ser seguido os passos atuais para efetuar o pagamento da duplicata. Então, para a entrega do 4020, como ele vem da tela dos retidos de entrada, então é necessário efetuar a apuração ou recebimento da duplicata nos casos em que a empresa é regime de caixa. Caso contrário, o evento não vai ser gerado. O R4040, que são os pagamentos a beneficiário não identificados. É o evento pelo qual são enviadas as informações de rendimentos pagos a beneficiário não identificado. Inclui-se neste conceito recursos entregues a terceiros ou a sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando for comprovada a operação ou sua causa. Pagamentos efetuados pela pessoa jurídica no caso de não identificação dos beneficiários das despesas a título de remuneração indireta. Quem deverá enviar essa informação é a FDRENF. São as pessoas jurídicas conceituadas como fonte pagadora de rendimentos nos termos da legislação vigente. Então, os pré-requisitos para o envio do R4040 o envio do R1000, que são as informações do contribuinte, né, que é o evento inicial, e quando houver processos relacionados à retenção de tributos por meio deste evento, o envio correspondente ao R1070, tabela de processos judiciais e administrativos. Então, R1000, e quando houver necessidade, o R1070, quando houver processos judiciais e administrativos. Para que seja possível enviar as informações dos pagamentos a beneficiários não identificados, é necessário acessar a rotina em impostos federais, FDRENF, demais rendimentos pagos creditados e preencher a aba de pagamento a beneficiário não identificado. Então, como eu informei, a rotina segue a mesma, impostos federais, FDRENF, demais rendimentos pagos. E a terceira aba, né, que é o pagamento a beneficiário não identificado. Então, a mesma rotina que eu demonstrei no sistema agora, e nos casos em que houver os processos judiciais e administrativos, a mesma coisa ali embaixo vai aparecer o campo. A sequência o sistema gera automático pela sequência disponível. A data do pagamento informar a data em que foi efetuado o pagamento ao beneficiário. A natureza de rendimento apenas estará disponível na natureza do grupo 19, que é pagamento a beneficiário não identificado, que é 19001, 19009. O valor do rendimento pago deverá ser preenchido com o valor do rendimento pago beneficiário não identificado. A base de cálculo, deve ser informado o valor da base de cálculo, do valor do imposto de renda. E esse campo vai fazer automático, né? A regra é valor base de cálculo IR vezes a alíquota 0,65. A alíquota fixa de 35%. O sistema irá permitir alteração, não irá permitir alterações, então essa alíquota vai ser fixa, aplicada automaticamente, base vezes alíquota. O imposto, selecionar o código do imposto e a variação, descrição complementar, campo é obrigatório e deve ser preenchido conforme o usuário determinar. Então, ele é um campo obrigatório, mas fica a critério do usuário como que ele vai preencher o campo. A tabela contábil, informar a tabela para contabilizar no módulo contábil, o valor do pagamento do IRRF retido, as variáveis valor contábil ICMS e valor IRRF retido, devem ser utilizados para a contabilização correta.
A tabela deve estar configurada as partidas tanto do rendimento quanto do imposto retido. Para que a contabilização seja efetuada, é preciso executar a rotina impostos federais, impostos, contabilização e selecionar no parâmetro retenções. Então, processos judiciais administrativos. Nessa grid é possível vincular um processo relacionado à não retenção de tributos ou depósito judicial ao lançamento do pagamento. Então, como nas demais, quando houver o processo judicial, será informado ali embaixo. Então, processo judicial administrativo, selecionar o processo que deve estar previamente cadastrado na rotina Impostos Federais, EFD-RENF, Processos Judiciais Administrativos, indicativo da suspensão, caso o processo tenha indicativo de suspensão, informar aqui. Base de cálculo, informar a base de cálculo relativa à não retenção, o valor do imposto, informar o valor do IR relativo à não retenção. Então, aqui no sistema, a sequência o sistema traz disponível, aqui a data do pagamento, a natureza do rendimento, vai trazer somente as naturezas referente a beneficiários não identificados, aqui a base do IR, a alíquota e o valor. Aqui a variável, o imposto e a variação do imposto. A descrição complementar é um campo obrigatório, e fica a critério do usuário. E aqui em processos judiciais, a mesma coisa, né, vinculando o processo aqui em impostos federais EFD-RENF, processos judiciais administrativos, o sistema traz os processos disponíveis aqui para lançamento, caso houver. Então, o evento R4080, que é a retenção no recebimento, é o evento pelo qual são enviadas as informações de rendimentos cuja retenção e recolhimento do imposto de renda são feitos pela própria empresa prestadora de serviços, procedimento mais conhecido como autorretenção. Então, quem deverá enviar essas informações à FD-RENF é a empresa prestadora de serviços, sujeitos à autorretenção, conforme definido na legislação vigente, assim resumidos. Pessoa jurídica que receberem de outras pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens relativas a colocação, negociação de títulos de renda fixa, operações realizadas em bolsas de valores e em bolsas de mercadorias, distribuição de emissão de valores mobiliários, quando a pessoa jurídica atuar como agente da companhia emissora, e operações de câmbio, vendas de passagens, excursões ou viagens, administração de cartões de crédito, prestação de serviços de distribuição e refeições pelo sistema de refeição convênio, prestação de serviço de administração de convênios e pela agência de propaganda por ordem conta do anunciante. Os pré-requisitos para o envio do R4080 é o R1000, né, que são as informações do contribuinte, que é um evento inicial, e quando houver processos relacionados à não retenção, o R1070. Para que seja possível enviar as informações de autorretenção, é necessário acessar a rotina em movimentos, saídas retidos e informar o código do imposto de renda retido conforme a natureza, e a natureza de rendimentos referente ao serviço prestado. Então, assim como o 4020, também é na tela de retidos, só que retidos de saídas, né? No caso do 4080. Então, a mesma coisa, os demais campos continuam os mesmos, porém, aqui informações do RENF foi criado a nova grid aqui de natureza de rendimentos e de processo judicial e administrativo para os casos em que houver. Então, para o lançamento com nota fiscal,
Para atender às novas exigências do FDRENF, foi implementado na tela de lançamento de retidos nas saídas o novo campo, novo separador com a descrição informações RENF, compondo o campo natureza de rendimento, que é obrigatório no envio dos eventos da FDRENF. Então, como eu informei, a tela de retidos continua a mesma, para os lançamentos não muda nada, porém, no campo de informações do RENF é necessário informar a natureza de rendimento para que o sistema alimente os eventos do FDRENF. Nesse campo, será apresentado as naturezas de rendimento referente ao 4080, então na tela de saídas vai aparecer somente as naturezas disponíveis para entrega do 4080, rendimentos à pessoa jurídica, retenção no recebimento. Esse registro 4080 será permitido apenas para as retenções do imposto de renda nos casos de autorretenção, onde o recolhimento é feito apenas pelo DARF, com código de receita igual a 8045. Então, nos casos em que o código for 8045, será o 4080. Processos judiciais administrativos. As empresas com processos judiciais administrativos relativos à não retenção do imposto do imposto ou depósito judicial precisam vincular o mesmo ao lançamento de retidos. Então, a mesma coisa para os demais lançamentos, né, 4010, 4020, nos casos em que houver processo judicial administrativo, a tela de processo judicial administrativo deverá ser alimentada. Nessa grid, o usuário deve vincular o processo judicial administrativo e cadastrar o valor da base de cálculo e valor do imposto que não sofreram a retenção do IR. Somente será permitida a inclusão da natureza de rendimentos quando o código do recolhimento do IR for igual a 8045, que refere-se à autorretenção. Então, aqui na tela, conforme aqui no meu caso, o lançamento está 1708, não vai habilitar o campo de da natureza de rendimento, porque não se refere aos casos de autorretenção, somente quando o recolhimento for 8045, aqui nesse campo vai habilitar a natureza de rendimento. E a mesma coisa para os demais, o processo judicial administrativo vai aparecer em tela, conforme cadastrado aqui. Impostos federais, FDRENF, processos judiciais e administrativos. E o 4099, né, que é o fechamento e reabertura da série 40.000. Assim como para os eventos da série R2000, tem o 2099 e o 298. Para os eventos da série R4000, vai ter apenas o 4099, que ele vai servir tanto para fechamento como para reabertura dos eventos da série 4000. É aquele pelo qual se informa o encerramento ou reabertura, caso o movimento estiver fechado, da transmissão dos eventos periódicos da série R4000, na FDRENF em determinado período de apuração. No momento do fechamento, todas as informações prestadas relativas aos eventos periódicos dessa série são consolidadas e encaminhadas para a DSTF Web. Então, para consolidar os valores na DSTF Web, além de enviar o evento, seja ele o 4010, o 4020, o 4080, deverá ser enviado o fechamento, que é o R4099. Todos os sujeitos, quem está obrigado, né, ao envio do 4099, todos os sujeitos passivos que devem transmitir os eventos da série R4010 a 4080 no mês de referência. Os pré-requisitos para envio do R4099, assim como o 2099, né, que são os da série 2000, é o envio do R1000. Informações adicionais, o evento R4099 deve ser utilizado tanto para o fechamento dos eventos da série R4000, como também para a reabertura. Caso o movimento esteja fechado, o indicativo de fechamento ou reabertura do movimento é definido pelo campo FECH-RET, cujos valores são fechamento ou reabertura.
Então, aqui eu trouxe para vocês, conforme a nova área de trabalho do RENF, né, como que ficaria. Então, diferente dos eventos da série R2000, que tem um evento específico para fechamento, outro para reabertura, no R4099, nos eventos da série R4000, o R4099 servirá para ambos. Então, o que vai diferenciar é conforme o usuário selecionar aqui, em gerar eventos de fechamento ou eventos de reabertura. Na nova área de trabalho já aparecerá assim, aqui para reabertura, aqui para reabertura e aqui para fechamento. Os eventos, você pode selecionar ambos, caso o usuário tenha no mesmo período eventos da série 2000 e da série 4000, ou apenas da série 4000, caso no período houve somente eventos da série 4000, ou somente o 2000. A mesma coisa para reabertura. Então, demonstrando aqui na nova área de trabalho. Então, o que vai diferenciar e o que é necessário para o fechamento? Então, aqui tem na grid gerar eventos, né? Tem iniciais, que seriam o R1000, o R1070, os eventos periódicos, que seriam o R4010 ao R4080, ou os da série 2000. E aqui é um indicativo se é um evento de fechamento ou de reabertura. Então, caso o usuário tenha enviado no mês, os eventos da série R40 e não tenha efetuado fechamento, pode vir aqui na rotina e efetuar o fechamento. Pode gerar sob demanda ou agendados, informa o período e a empresa que deseja gerar o fechamento. Caso já tenha fechado e seja necessário uma retificação, algo nesse sentido, eventos de abertura, a mesma coisa, pode gerar agendado sob demanda. E aqui pode selecionar somente da série R4000 ou ambos e executar. As recomendações. O processamento dos lotes enviados é realizado de forma assíncrona e paralelizada. Sendo assim, não é recomendável enviar o lote que contenha os eventos de fechamento R4099 simultaneamente com os eventos periódicos da série R4000 no mesmo período de apuração. O mesmo ocorre bastante com os eventos da série R2000, onde o usuário vai lá e executa tanto o fechamento como os eventos periódicos. Não tem como controlar qual vai ser entregue primeiro, se vai ser o fechamento ou o periódico. Então, muitos casos ocorrem em que o fechamento e os periódicos são executados juntos e o fechamento processa primeiro. E automaticamente vai gerar erro nos periódicos, porque já houve fechamento do período, né? Então, a recomendação é que os eventos de fechamento sejam enviados somente após a conferência do resultado do processamento dos eventos periódicos. Então, gerei os seus eventos periódicos, conferi no ECAC, os valores e tudo mais, realmente agora eu posso gerar o evento de fechamento. Então, após o fechamento, eventuais retificações, exclusões e inclusões de informações só serão permitidas após o envio deste mesmo evento. Então, como eu informei, para os eventos da série R4000, o R4099 é tanto o fechamento como a reabertura. Então, com o campo FECH-RET, indicando a reabertura. Havendo incorreções dos valores de retenções na fonte informados no FDRENF e que resultem em apuração de tributos em valores incorretos, os ajustes devem ser feitos exclusivamente no ambiente dessa escrituração, reenviando os eventos da série R4000, que estejam com incorreções. Não há possibilidade de alteração dos valores dos débitos e créditos previdenciários declarados no DCTF Web. Sendo assim, para correção, o movimento deverá ser reaberto. Conforme instruções nos itens anteriores, corrigida a informação no evento em que houve erro e novamente fechado por meio do evento 4099. Então, como eu informei anteriormente, né, para totalizar na DCTF Web, além de enviar o periódico, deve ser enviado o fechamento.
Caso haja incorreções, o usuário deve efetuar a reabertura. Lembrando apenas que a nova área de trabalho do RENF só vai aparecer para o usuário se tiver com o sistema atualizado. Outro ponto bem importante é que a antiga área de trabalho do RENF ela vai ser descontinuada. Então, por isso que a gente recomenda que os usuários já vão se adaptando à nova área de trabalho do RENF. Outro ponto bem importante também, a gente tem no Docs, né, os links ali de como que funciona a nova área de trabalho, como que funciona cada tela dos eventos R4000, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, impostos federais, FDRENF, demais rendimentos pagos e creditados, o sistema vai trazer as 3 telas, que são os casos onde não há o documento fiscal, que não é nem retido pela entrada, nem retido pela saída. Então, serão lançados nessa tela. Então, demais rendimentos pagos a residentes no exterior e pagamento a beneficiário não identificado. Todas as 3 telas são na mesma tela de lançamento. A tela de processo judicial administrativo, que vai ser alimentado somente para os casos em que houver, a mesma coisa para decisão judicial e a mesma coisa para a informação SCP. Então, essa tela de baixo, por mais que ele esteja em negrito, ela só é obrigatória nos casos em que houver um processo de não retenção ou algo nesse sentido, ou uma decisão judicial para retenção e tudo mais. Então, um ponto bem importante aqui, o beneficiário, essa tela sempre vai aparecer aqui do cadastro de pessoas, então se eu filtrar aqui pelos 3 pontinhos, tudo que eu tenho cadastrado aqui no cadastro de fornecedores clientes, ele vai aparecer automaticamente aqui para mim lançar. Nessa tela, ou eu lanço beneficiário ou eu lanço sócio. Como eu informei beneficiário, o sócio automaticamente aqui vai ficar desabilitado. A informação do sócio ela vai vir lá da tela do gerenciador de empresas, lá no cadastro de sócios da empresa. Aqui, data de pagamento é a data de pagamento do lançamento, natureza de rendimentos, como eu informei, cada tela vai vir somente as naturezas de rendimentos a que se referir. Então, se eu vou lançar um demais rendimento pago, vai aparecer todos da tabela de demais rendimentos pagos. Se eu vou lançar pagamento pago a beneficiário não identificado, a natureza vai trazer somente de pagamento a beneficiário não identificado. Então, cada tela vai trazer somente a sua natureza de rendimento. Tanto o 4010 como o 4020, ele pode ser lançado nos casos em que houver recolhimento via documento fiscal pela tela de retidos. Entradas, retidos. Então, aqui na tela de retidos continua todos os campos iguais como eram antes. O que muda é apenas a natureza de rendimento aqui embaixo. Então, aqui nessa tela também vai aparecer somente as naturezas de rendimentos em que houver lançamento aqui na tela de retidos, as demais não vai aparecer. Aqui para o campo de processos judiciais administrativos a mesma coisa, só deve ser preenchido nos casos em que houver um processo. Então, no caso do processo, cada imposto deve ter o seu processo devidamente cadastrado, devidamente lançado aqui nessa tela. E para cadastrar impostos federais e FDRENF, processos judiciais e administrativos, embaixo de informações do contribuinte, que é a tela que envia o R4000. Outra coisa também é a pessoa no exterior, né, nos casos em que houver lançamento para pessoas no exterior, deve ser devidamente cadastrado aqui nesse campo, impostos federais, FDRENF, pessoa no exterior. Para saída, nos casos em que houver documento fiscal, mesma coisa, saída retidos. A mesma coisa, todo o lançamento dos retidos fica igual, a única coisa que muda é o campo de informações para o RENF. Como eu mostrei aqui no meu exemplo, não vai habilitar a minha natureza de rendimento, porque o meu código de recolhimento não é o 8045 e sim 1708. Então, nesses casos, não vai habilitar. Nos casos em que o
o imposto aqui foi o 8045, automaticamente habilitou aqui a minha natureza de rendimento, para me informar a natureza de rendimento e para o sistema alimentar o FDRenf. Aqui é a nossa nova área de trabalho do RENF. Então, o que mudou da nova área de trabalho para a antiga área? Apenas a forma de apresentação. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco. Aqui, em gerar eventos, ele vai aparecer para mim todos os iniciais, os periódicos, o fechamento e a reabertura. Já na antiga área de trabalho, ele me traz um campinho lá embaixo. Então, tudo que ele me traz aqui embaixo, né, que o fechamento, a reabertura, os eventos iniciais, os eventos periódicos na nova área de trabalho, ele traz de forma mais agrupada. Então, gerar os eventos é aqui os demonstrativos, que são os mesmos demonstrativos que tinham lá na antiga área de trabalho, e aqui também de forma mais agrupada vai aparecer o status de cada evento. Então, se eu tenho evento sob demanda, agendado, validado ou enviado, ele vai me demonstrar nessa tela. Se eu tenho algum evento pendente, ou seja, que gerou algum erro. Se eu tenho eventos processados, então, tudo que já foi finalizado vai ficar aqui em processados. E se eu tenho eventos em rejeitados. Então, sempre que houver erros, vai ser pendentes ou rejeitados. E aqui são os outros status que são mais históricos, por exemplo, reagendados, são apenas um histórico que não deve influenciar em basicamente nada. Então, em andamento, sempre que eu gerar, tanto como sob demanda como agendada, ele vai aparecer aqui. É possível também filtrar aqui, pessoal, aqui tem um campo do filtro aqui, o usuário pode filtrar tanto por empresa como... Tá. Tanto por empresa, como data, como transação, como a outra empresa, como beneficiário pelo evento, enfim. Então, essa nova área de trabalho, ela mais facilita, lógico que de começo é bem normal, né? Todo mundo dá uma estranhada, acostumado de um jeito, de repente está de outro, né? Então, mas basicamente a funcionalidade dela não muda, o que muda é a maneira de apresentação em tela. Beleza, pessoal? Então, para o lançamento. Então, a primeira coisa que eu preciso verificar, a gente vai fazer um lançamento na natureza 933004. Eu preciso aqui, na tela de apuração de impostos retidos na fonte e contabilização, ter sim para os retidos. Por exemplo, no caso do IR, do IN, do ISS, do PIS, da COFINS, da contribuição social, precisa estar com sim e devidamente configurado aqui para que no momento que eu lance, já abra a tela dos retidos automaticamente. Então, vamos ali para as entradas. Vamos fazer um novo lançamento. Então, a natureza que eu tenho configurado, né, 933004.
Então, se eu tenho a minha natureza devidamente configurado, no momento do meu lançamento, ele já vai me trazer todos os impostos conforme a minha configuração. Então, lá eu tenho configurado sim para retenção de INSS, ele vai me trazer, dando tab, automaticamente a base, o valor da alíquota que eu informei lá no cadastro da natureza, e ele automaticamente vai calcular o imposto. Mesma coisa para o IR. Tenho configurado, ele vai me trazer. Mesma coisa para o PIS, para COFINS, para contribuição social. O que muda do lançamento normal dos retidos para o RENF? O que vai alimentar o RENF? É a natureza de rendimento que eu vou informar aqui nessa tela. Então, aqui em tela, na tela dos retidos da entrada, ele vai me trazer somente os da tabela que realmente é alimentado ali por essa rotina. Então, por exemplo, importâncias pagas ou creditadas a cooperativas. Fiz o lançamento, salvei. Outra coisa bem importante, aqui em processos judiciais e administrativos, ele traz como campo obrigatório, porém só obrigatório nos casos em que houver processos judiciais e administrativos. Nos casos em que não houver, eu não vou alimentar nada. Para o RENF, eu vou alimentar somente a tela, a parte aqui de natureza de rendimento. Se eu tenho processo, aí sim, eu vou vir aqui e vou informar. Por exemplo, eu tenho processo referente ao IR, ao não recolhimento, não retenção. Eu vou informar aqui o IRRF, vou informar o número do processo que eu cadastrei, aqui o indicativo de suspensão, indicativo de exigibilidade, aqui a base de cálculo, por exemplo, no meu caso é 6.000, e eu tenho um processo para não retenção, e o valor do imposto, né, que seria R$60, e vou salvar. Eu não tenho processo, é isso, não informa a tela de baixo, somente ali a tela de cima aqui de natureza de rendimento, que essa tela já vai levar lá para o RENF, né? E para as saídas, a única diferença, também precisa a configuração da natureza, tudo bem certinho, a única diferença é que ele no código do imposto só vai habilitar a natureza de rendimento lá embaixo para levar para o RENF, quando o código do imposto for 8045. Para os demais casos, não vai habilitar. Então, aqui 1708 não está habilitado. Vou mudar aqui o meu IR para 8045. Automaticamente vai habilitar e eu posso informar as naturezas disponíveis, como eu informei. Aqui, no caso das saídas, vai trazer somente as naturezas de rendimento que devem ser lançadas aqui nas saídas. Informei, salvei, está pronto o meu lançamento para o FDRENF. Para os casos em que não há documento fiscal, impostos federais, FDRENF, demais rendimentos pagos creditados. Eu não tenho documento fiscal, são informados aqui. Tem o campo de beneficiário, o campo de sequência traz automático, tem o campo de beneficiário que vem aqui do cadastro de pessoas, a data em que ocorreu o pagamento, a mesma coisa, natureza de rendimento. Vai me trazer somente as naturezas de rendimento disponíveis para lançamento aqui em demais documentos. Aqui o valor do rendimento pago, beleza? Não ocorreu IR na fonte, não houve pagamento de IR. Eu vou informar somente o valor do rendimento pago, não vou informar aqui o valor do IR aqui embaixo. A mesma coisa, precisa ter a natureza de rendimento, a pessoa aqui, o beneficiário, a sequência, o pagamento, tudo bem certinho. A mesma coisa aqui para os processos, só vai informar aqui na tela de baixo os processos nos casos em que houver algum tipo de processo e que seja devidamente pago. E que esteja devidamente cadastrado aqui, perdão. FDRENF, processos judiciais e administrativos. No caso em que for pessoa do exterior, esse campo aqui de beneficiário pessoa do exterior, eu preciso também cadastrar aqui. Pessoa exterior. Mesma coisa, tenho cadastrado, ele vai me apresentar em tela na rotina. O aluguel ele vai ser lançado aqui na tela de demais rendimentos pagos,
você vai informar a sequência, o sistema traz automaticamente a sequência, você vai informar o beneficiário aqui do cadastro de pessoas, ele vai trazer automaticamente, vai informar a data do pagamento, a natureza do rendimento e o valor do rendimento pago. Nos casos que houver o recolhimento do IR, vai informar aqui o IR, a alíquota e o valor do imposto e o código e variação do imposto. Então, referente ao aluguel, é aqui que vai ser feito o lançamento, né? Demais rendimentos pagos, impostos federais, FDRENF, demais rendimentos pagos, primeira aba. Então, apenas informando aqui. Então, aqui na rotina impostos federais FDRENF, demais rendimentos pagos creditados, aqui na aba demais rendimentos pagos, né, pessoal? A sequência o sistema vai trazer automaticamente o beneficiário aqui do cadastro de pessoas, a data do pagamento, a natureza do rendimento, o valor pago, o IR se houver, a alíquota e o valor do imposto. Aqui a tabela contábil, caso o usuário deseja, no caso, contabilizar. Nos casos em que há documento fiscal, sempre vai ser escriturado entradas e retidos, saídas e retidos. Para todos os casos que não há documento fiscal, o lançamento vai ser aqui nessa tela, demais rendimentos pagos, a não ser que sejam os casos específicos de residente no exterior ou beneficiário não identificado. Os demais casos todos aqui nessa tela.